Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um videozinho mais curto, tentar fazer em menos de 10 minutos, que são os resultados do segundo trimestre da Petrobras. E com isso, consequentemente, estamos entrando, que vai afetar as ações da Petrobras, a Petro 3 e a Petro 4, principalmente a Petro 4 que interessa mais a gente. E você vai dizer, mas não é Petro, é PTR 4, mas a gente aqui chama de Petro. Aqui a gente chama de Petro. Vamos lá então. Os principais resultados do segundo trimestre da Petrobras são esses. EBITDA recorrente robusto de cerca de 11 bilhões,7 de dólares. Cerca de basicamente uns 50 bilhões de reais. Isso mostra uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2023 de cerca de 19%. O que não é bom, mas mesmo assim é um EBITDA muito grande. Encontramos que a dívida bruta ainda continua sob controle em torno de 58 bilhões de dólares, cerca de 250 bilhões de reais. Você acha, é um absurdo, mas isso aqui a gente vai mostrar daqui a pouco, que é uma dívida muito pequena em relação ao EBITDA da Petrobras. Para quem gosta, o EBITDA da Petrobras. Ainda vemos uma resiliência na geração de caixa, onde o fluxo de caixa operacional, o FCO, está em cerca de 9,6 bilhões de dólares também, cerca de quase 50 bilhões de reais. Lembrando que agora a nova política de rendimentos diz que vai ser feita uma distribuição de 45% do fluxo de caixa livre, que é basicamente esse fluxo de caixa operacional reduzidos às aquisições em ativos imobilizados, intangíveis e participações societárias da Petrobras. E agora vamos para o resumão aqui, basicamente em milhões de reais, mas tem uma partezinha aqui que é em dólares. Olha aqui, a dívida ele coloca sempre em dólares. Então vamos lá. Receitas. Em relação às receitas, segundo trimestre contra primeiro trimestre de 2023 e também em relação ao segundo trimestre de 2022. Sempre tem essa comparação do mesmo trimestre do ano anterior. Então a gente vê que aconteceu o quê? Em relação ao primeiro trimestre de 2023, ocorreu uma queda nas receitas de 18,1% e em relação ao segundo trimestre de 2022, uma queda de 33%. A gente vê que o lucro recorrente também caiu. Aqui a gente vê que foi uma queda de 139 bilhões de reais para 133, primeiro trimestre de 2023 para segundo trimestre de 2023, e 170 bilhões 960 milhões para 113 bilhões 840 milhões de receita. Já em relação à receita líquida, houve uma queda de 44 bilhões 885 milhões do segundo trimestre de 2022 para 28 bilhões 789 milhões do segundo trimestre de 2023 e de 38 bilhões e 43 milhões para esses mesmos 28 bilhões 789. Ou seja, uma queda de 24% do primeiro trimestre desse ano para o segundo trimestre e 35,9% do segundo trimestre do ano passado para esse segundo trimestre. Em relação ao fluxo de caixa livre, que é importante a gente agora prestar bem atenção, porque, como eu falei, os dividendos agora são distribuídos em relação a 45% desse fluxo de caixa livre. A gente vê que também teve uma queda. É óbvio que se caiu a receita, caiu o lucro, caiu o EBITDA, caiu tudo. Então, caiu tudo, tanto do segundo trimestre de 2022 para 2023, como do primeiro trimestre de 2023 para agora o segundo trimestre de 2023. Então, teve uma queda de 19% do primeiro trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023, de 41 bilhões 126 milhões do fluxo de caixa livre para 33 bilhões 315 milhões e cerca de 47%, uma queda quase da metade, de 63 bilhões 372 milhões do segundo trimestre de 2022 para 33 bilhões 315 milhões no segundo trimestre de 2023. Já o EBITDA ajustado também caiu, como eu falei, e caiu 21,8% do primeiro trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023, de 72 bilhões 497 milhões para 56 bilhões 690 milhões e de 42%, uma queda também grande, do segundo trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2023, de 98 bilhões 260 milhões para 56 bilhões 690 milhões. Já a questão da dívida. Vamos olhar para a dívida líquida, que já está descontado o caixa da empresa. A gente vê que teve um aumento na dívida, teve decréscimo nas receitas, no EBITDA, no fluxo de caixa e teve um aumento nas dívidas. Quer dizer, foram duas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. A gente viu, para quem não viu, fique sabendo que esse relatório saiu na quinta-noite. Quando foi sexta-feira, a ação perdeu muito valor na bolsa. Eu não me lembro quanto foi que caiu, mas eu acho que cerca de uns
5% pelo menos ela caiu na sexta-feira, exatamente porque esses números não foram bons, apesar da gente ver daqui a pouquinho que ela sim vai distribuir dividendos. Mas eu creio que como ela vai distribuir dividendos, vai muita gente acabar aproveitando essa queda no preço para entrar na Petrobras novamente para pegar esses dividendos que vão ser distribuídos. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes quantos são, quando você precisa ter posição acionária e quando você vai receber esses dividendos. Então, teve um aumento na dívida líquida de 12,2% do primeiro trimestre para o segundo trimestre desse 2023, subiu de 37 bilhões 588 milhões de dólares para 82 bilhões 577 de dólares. Aqui é dólares, não é reais como a gente estava vendo. Em relação ao segundo trimestre de 22, teve um aumento de 22,5% na dívida líquida, que passou de 34 bilhões 435 milhões de dólares para 42 bilhões 177 milhões, como a gente acabou de ver. E aqui está algo bem importante, que é o que a gente chama de alavancagem aqui no mercado, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Isso aqui é anual, pessoal. Presta atenção, é anual. Ou seja, não, aqui a gente está vendo, por exemplo, o valor do EBITDA trimestral. Mas nessa conta aqui, o que entra não é o EBITDA do trimestre, e sim do ano. Então aqui no caso, você vê que também houve um crescimento. Mas ele ainda está muito baixo, meus amigos. Por que está baixo, Adriano? Porque, segundo os analistas, especialistas de mercados, esse valor aqui, o ideal é que esteja abaixo de 3,5. E se você olhar aqui, o atual que está alto, ainda é abaixo de 1. Ou seja, está bem sob controle, como ela disse lá no destaques, que a dívida bruta estava sob controle. Realmente está, 0,74, aqui é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Mas ela está bem sob controle porque ela pode ser até 3,5 normal, que os analistas consideram. E está 0,74, está muito abaixo. Mas mesmo assim, a gente vê que houve um crescimento de 27,6% em relação ao primeiro trimestre. Passou de 0,58 para 0,74. E em relação ao segundo trimestre de 2023, houve um crescimento de 23%. Ela passou de 0,60 para 0,74. Aqui é mais ou menos o tempo que o EBITDA anual da empresa levaria para pagar toda a dívida líquida dela, da empresa. E agora, para fechar esse vídeo, a gente vai mostrar os dividendos para você que foram anunciados. Então, aqui no site da Suno, aparece a notícia, foi anunciado um pagamento de 15 bilhões de reais para ser dividido entre acionistas. Isso equivale ao pagamento praticamente R$1,15 por ação, tanto para ordinárias, que é a Petro 3, como as preferenciais, a Petro 4, que é a que eu tenho em carteira. Isso são proventos que vão ser distribuídos em duas parcelas de cerca de 57 centavos em 2 meses. Quais são os meses? Novembro e dezembro, ou seja, você vai receber esses dividendos, se você tiver posição acionária, da Datacom, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, nos meses de novembro e dezembro. Mas tem um detalhe, a segunda parcela é composta totalmente por dividendos, ou seja, você vai receber integralmente 57 centavos por ação. Mas a primeira parcela tem esse detalhe aqui, que pouca gente falou, que eu vi o pessoal comentando, mas ninguém estava falando sobre isso, que a parcela é composta por 20 centavos de dividendos e 36 centavos de JCP. E JCP você paga imposto de renda. Isso aqui vai basicamente cair para cerca de 31 centavos. Eu já fiz as contas. Ou seja, na segunda parcela você vai receber 57 centavos, ou seja, se você tiver 100 ações, você vai receber R$57. Isso na segunda parcela. Mas na primeira parcela, que tem esse desconto do imposto de renda sobre a parte que é JCP, você vai receber cerca de 51 centavos. Ou seja, se você tivesse 100 ações, você receberia R$51. E a data base, ou Datacom, para você poder receber esses dividendos, no dia seguinte, a DataX você já pode vender se você quiser. A Datacom é dia 21 de agosto. Você tem que ter posição nas ações da Petrobras no dia 21 de agosto. E os pagamentos vão ser feitos a primeira parcela no dia 21 de novembro e a segunda parcela no dia 15 de dezembro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!